Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a sessão ordinária do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Nesta sessão, realizada no dia 17 de setembro, terça-feira, estão em pauta 98 processos. Boa tarde a todos. Nós convocamos a conselheira Márcia e o conselheiro Marco Antônio para a composição de quórum e, em havendo quórum, em presente o Ministério Público Especial de Contas, declara aberta a sessão, nos termos do artigo 73, inciso 1º do Regimento Interno, submetendo ao plenário para aprovação a ata da 63ª, que foi distribuída a todos. Em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuída. Consulto a secretaria acerca da existência de expediente para leitura. Não há, senhor presidente. Comunicação da presidência. Estamos redistribuindo para análise e posterior deliberação projeto de resolução que trata da fiscalização de projetos com recursos oriundos de organismos internacionais, conforme nova elaboração da Secretaria-Geral de Controle Externo. A nova redação, esclareço, traz previsões regulamentares de maneira genérica, sendo aproveitáveis as fiscalizações em recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, bem como de quaisquer outros organismos internacionais. A modificação apenas torna genérica e a possibilidade de aplicação mais abrangente. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procuradores e auditores para comunicações e registros. Senhor presidente. Conselheiro Pimentel. Do ciência ao plenário de decisão monocrática, citação para de 30 dias, do senhor Vanderlei da Silva Santos, presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, no exercício de 2007, para que apresente a justificativa que julgar pertinentes no que tange aos autos do processo TC 62708, que trata de denúncia encaminhada a este Tribunal de Contas, dando conta que o senhor Vanderlei da Silva Santos, enquanto presidente da Câmara Municipal, não havia repassado ao Instituto de Previdência Social dos Servidores de Jerônimo Monteiro as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos servidores do Poder Legislativo durante os meses de maio a junho de 2006 e janeiro de 2007. Somente, senhor presidente. Presidente. Conselheiro Chamon. Boa tarde a todos. Dou ciência que decidi monocraticamente, citação 30 dias, improrrogáveis, processos 4554-2008, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, denúncia. Processo 2926-2013, Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiro Militar, prestação de contas anual. Decidi também pela notificação 10 dias, processo 5999-2013, agravo com pedido de efeito suspensivo, e processo 6873-2012, Prefeitura Municipal de São Mateus, representação. No processo 2298-2012, Fundo de Aposentadoria e Pensão de Iguaçuí, prestação de contas anual, considerando a justificativa apresentada e em obediência ao princípio da busca da verdade real, decido pelo deferimento do pedido de dilação do prazo concedido por este tribunal, por mais 30 dias contados do recebimento da notificação hora decorrente, para que o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Iguaçuí apresente justificativos provenientes das irregularidades apresentadas no relatório técnico contábil 164-2013 e na ITI 578-2013 relativos à PCA do órgão em questão. Obrigado, presidente. Conselheiro Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, recebi documento protocolado em 4
de setembro de 2013, subscrito pelo prefeito do município de Vila Pavão, senhor Heraldino Jean Teske, tendo como objeto pedido de prorrogação de prazo para a conclusão de tomada de conta especial determinada por esse tribunal. Argumento do subscritor que a decisão estabeleceu prazo de 60 dias a partir da instauração para a conclusão da tomada de contas. Ocorre que o artigo 11 da Instrução Normativa número 8/2008 determina o prazo de 90 dias e ainda o parágrafo único do citado artigo indica que poderá ser prorrogado por igual período se apresentar pedido justificado e tempestivo. Aduz que os servidores participantes da comissão continuam no exercício de suas funções no município de Vila Pavão, o que dificulta a conclusão do procedimento no prazo estabelecido por aquela decisão, e solicita que prorrogue o prazo para a conclusão da tomada de contas. Considerando consistentes as informações trazidas pelo interessado, ainda que não tenha indicado o prazo de prorrogação, com fulcro no artigo 11, parágrafo único da Instrução Normativa número 8/2008, que dispõe sobre a instauração, organização e encaminhamento de processo de tomada de contas e tomada de conta especial no âmbito da administração direta e indireta municipal e da outras providências, defiro a prorrogação do prazo previsto na decisão TC 2291/2003, estendendo-lhe por mais 90 dias na forma da Instrução Normativa número 8/2008. Após, junte-se a presente documentação ao TC 2496/2013. Notifique-se o requerente. É só. Permanece a palavra. Conselheiro Taufner, isso. À vontade. Nesta oportunidade, dou ciência a este plenário que decidi monocraticamente, com fundamento, inciso 22, artigo 1º, inciso 1º, artigo 63, inciso 2º, artigo 56, todos a lei complementar 621/2012, pela citação do responsável a seguir relacionado, para que no prazo improrrogável de 30 dias, apresente os esclarecimentos que reputar necessário no processo a seguir. TC 2784/2013, prestação de contas anual, exercício 2012, Prefeitura Municipal de Muqui, responsável Nicolau Esperidião Neto. Determinei ainda, para que seja cientificado ao interessado, do direito do exercício de defesa oral, bem como de que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do inciso 3º, artigo 359 do regimento interno deste tribunal, ou seja, pela imprensa oficial. E é só, senhor presidente. Muito bem. Passamos à fase de devolução de processo com pedido de vistas. Vencem hoje 5 processos, porém todos com possibilidade de prorrogação. Consulta o conselheiro Lovatti se deseja prorrogar os processos 2616, 7516 e 2435. Eu peço a prorrogação, presidente. Todos prorrogados na forma regimental. Também o Ministério Público de Contas está... Peço prorrogação também. Está prorrogado, então. E também o conselheiro Chamum, no processo da Prefeitura Municipal de Alegre, se deseja prorrogar. Solicito prorrogação. Pronto, está prorrogado na forma regimental todos os processos que venciam hoje. Muito bem. Não há medidas cautelares. Passamos à fase de leitura de acordos e pareceres. Com a palavra, o conselheiro Chamum. Parecer prévio 036/2013, processo 15/2009, Edival Petri, prefeito municipal de Anchieta, prestação de contas, exercício 2005, contas irregulares, parecer pela rejeição, recurso de consideração, provimento total, excluir itens 1.1 e 1.2 do parecer prévio, TC 074/2007, manter rejeição, embargos de declaração, conhecer da provimento, anular parecer 114/2008, aprovação. Visos relatados e discutidos, os autos do processo 15/2009 resolvem os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos embargos, dando-lhes provimento.
para declarar a nulidade absoluta do parecer 114/2008, recomendando, por conseguinte, à Câmara Municipal de Anchieta a aprovação das contas sob responsabilidade do senhor Edival José Petri, exercício 2005. Presentes à sessão plenária, os conselheiros Sérgio Abudibe, Rodrigo Chamon, Domingos Taufner, Marco Antônio Eduardo Pérez e o procurador de contas, Dr. Luciano Vieira. Acórdão 253/2013, processo 1998/2013, Prefeitura Municipal do Estado do Espírito Santo, representação, representante Laboratório Morales, limitada, representado PMES, pregão eletrônico número 3/2013, exclusão de exigência de certificação ISO pelas empresas licitantes, republicação do edital, conforme artigo 21 da Lei 8666, extinguir processo sem julgamento do mérito, recomendação. Vistos relatados e discutidos, acordam os conselheiros, a unanimidade, nos termos do voto do relator: 1. Extinguir o processo sem julgamento de mérito. 2. Recomendar ao atual gestor que se abstenha de incluir nos editais de seus certames licitatórios cláusulas em que a certificação ISO e outras semelhantes sejam empregados como exigência para habilitação ou como critério para desqualificação de propósitos. Presentes à sessão plenária, os conselheiros Sérgio Abudibe, Rodrigo Chamon, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Marco Antônio Eduardo Pérez e o procurador de contas, Dr. Luciano Vieira. Acórdão TC 264/2013, processo 7635/2008, Câmara Municipal de Vila Velha, auditoria especial, exercício 2007/2008, contratação de empresas de assessoria, contratação de estagiários, licitação para a reforma no prédio da Câmara Municipal de Vila Velha e para a contratação de empresa de aluguel de veículos, arquivar. Vistos relatados e discutidos, acordam os conselheiros, à unanimidade, arquivar os presentes autos, tornando sem efeito a determinação de realização de auditoria especial na Câmara Municipal. Presentes à sessão plenária, os conselheiros Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudibe, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Marco Antônio, Eduardo Pérez, presente ainda o procurador de contas, Dr. Luciano Vieira. Só isso, presidente. Obrigado, conselheiro Chamon. Com a palavra, o conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Acórdão TC 391 de 2013, processo TC 5843/2007, apenso TC 5450/2004, Câmara Municipal de Nova Venécia, recurso de consideração, denúncia em face da Câmara Municipal de Nova Venécia, exercício 2004, responsável José Elias Gava, processo, procedência parcial, atos irregulares, ressarcimento, multa, recurso de reconsideração, conhecer, provimento parcial, manter multa, instaurar tomadas de contas. Vistos relatados e discutidos os autos do processo TC 5843/2007, acordam os senhores conselheiros, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão exata dia 1º de agosto de 2003, unanimidade, nos termos do voto proferido pelo então relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, preliminarmente conhecido o presente recurso de consideração para o mérito de provimento parcial, excluindo a imputação de ressarcimento constante de acordo com TC 366/2007, mantendo a multa 1.500 VRTE aplicada, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual. 2. Determinar quanto aos itens 3 e 6 do acordo TC 366/2007, que tratam respectivamente de compra de combustível sem comprovação de finalidade pública e despesa com repografia sem comprovação de necessidade e da finalidade pública, a instauração de tomada de conta especial para apurar a autoria das supostas irregularidades, assim como quanto de possível ressarcimento temporário. Presidente, sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Sebastião Casani de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Abudibe Ferreira Pintos, Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Freire Faria Chamon e os conselheiros em substituição, João Luiz Cota Lovati e Eduardo Pérez. Presidente, Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral.
Acordo TC 370 de 2013, processo TC 3088 de 98, apensos TC 8286 de 96, 183 de 97 e 5077 de 97. Companhia Espírito Santense de Saneamento Cesam, PCA, exercício 96, contas regulares com ressalva, quitação. Vistos relatados, discutidos aos processos TC 3088 e 98, acordam seus conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, realizado dia 25 de julho de 2013, unanimidade, julgar regular com ressalva a prestação de contas anual da Companhia Espírito Santense de Saneamento Cesam, referência exercício 96, sob a responsabilidade dos senhores João Luiz Parte, presidente, período 1/1 de 96 a 16/3 de 96, Cláudio Moraes Machado, presidente, período 17/3 de 96 a 31/12 de 96, dando-lhes a devida quitação nos termos do voto relator, conselheiro especial Marco Antônio da Silva. Presidente, sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Calazans de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Abudi Ferreira Pinhos, Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufo, Rodrigo Frei Faria Chamon e o conselheiro em substituição Eduardo Pérez, presidente em Dr. Luciano Vieira, procurador especial em substituição ao procurador-geral. Acordo TC 286 de 2013, processo TC 2160 de 2006, denúncia exercício de 2006, Sodexul, Paz do Brasil Serviço de Comércio Limitada, denunciante, denunciado Prefeitura Municipal de Cachoeira Itapemirim, pregão presencial 024/2006, prescrição quinquenal, extinguir processo com resolução de mérito. Vistos relatados, discutidos aos processos TC 2160 de 2006, acordam seus conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, realizado dia 9 de julho de 2013, a unanimidade reconhecer a prescrição quinquenal relativamente às irregularidades de fixação de valor mínimo da proposta a ser aceita pela administração, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 269, inciso 4, Código de Processo Civil, nos termos do voto relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva. Presidente de sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Sebastião Calazans de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufo, Rodrigo Frei Faria Chamon e o conselheiro em substituição Eduardo Pérez, presidente, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial em substituição ao procurador-geral, seguem as assinaturas. Parecer prévio TC 033 de 2013, processo TC 1950 de 2011, Prefeitura Municipal de Sooretama, prestação de contas anual, exercício 2010, contas irregulares, parecer prévio pela rejeição com determinações. Vistos relatados, discutidos aos processos TC 1950 de 2011, resolvem os seus conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada dia 18 de junho de 2013, unanimidade, nos termos do voto relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, recomendar à Câmara Municipal de Sooretama rejeição da prestação de contas anual Prefeitura Municipal de Sooretama sob a responsabilidade da senhora Joana Rangel Machado, Joana da Conceição Rangel, Prefeitura do Município, exercício 2010, tendo em vista os seguintes procedimentos irregulares: divergência do saldo inicial de estoque almoxarifado registrado no balancete. 2. Aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino. Determinar ao atual gestor que observe os procedimentos técnicos contábeis de estorno e retificações de lançamentos contábeis previstos nos itens 31 e 36 da NPCT ITG 2000, resolução CFC 1330 de 2011. Presidente da sessão plenária de apreciação, seus conselheiros Sebastião Calazans de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Abudi Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufini e o conselheiro em substituição Eduardo Pérez, presidente doutor Luciano Vieira, procurador especial em substituição ao procurador-geral, segue as assinaturas. Por último, parecer consulta TC 023/2013, processo TC 273/2013, Câmara Municipal de Pinheiros, consulta interpretação do artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal, impossibilidades e obrigações patronais e encargos sociais comporem
o conceito de folha de pagamento para aferição dos limites constitucionais de 70% de gastos da Câmara Municipal, uma vez delimitados os campos de incidência e apuração dos limites. A folha de pagamento não inclui outras despesas senão aquelas exclusivamente relacionadas ao pagamento da remuneração dos servidores e dos subsídios dos vereadores, bem como exclui os encargos previdenciários a cargo dos vereadores, abstraídos os gastos com inativos e pensionistas em cargo de responsabilidade da Câmara Municipal. Fiz relatar, discutir os autos do processo TC 27.3 de 2013 e que o presidente da Câmara Municipal de Pinheiro, o senhor Robson Fernandes Silva, formula consulta a este tribunal. Resolve, senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, ser realizado dia 23 de julho de 2013, a unanimidade, acolhendo o voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, preliminarmente conhecida a consulta para no mérito de respondê-la nos termos da orientação técnica em consulta 042 de 2013 da 8ª Controladoria Técnica, firmada pela auditora de controle externo, a senhora Renata Pinto Coelho Velho. Aí tem a transcrição da orientação técnica 042 de 2013. Presidente da sessão plenária de deliberação, os senhores conselheiros Sebastião Casano de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Zé Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e a conselheira convocada Márcia Jacu Freitas. Presente ainda, doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador especial de contas, procurador-geral, seguem as assinaturas. É só, eu retorno a palavra à excelência, presidente. Agradeço. Passando à fase do julgamento dos processos em pauta, aproveito para justificar a ausência do presidente Carlos Anda, motivo de viagem, bem como do conselheiro Eduardo Pérez, por motivo de saúde. Os processos da pauta do conselheiro Abudib estão todos adiados em face de terem os pedidos de vista renovados. Passo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, auditores, doutor Luiz Henrique, senhoras e senhores, processo 1634-2013 é uma denúncia, cuide os presentes autos de denúncia encaminhada a esta Corte de Contas, noticiando supostas irregularidades praticadas pela Comissão de Licitação do município de Boa Esperança, referente à contratação de leiloeiro público oficial para a venda de seus bens móveis. Relata o denunciante, em síntese, que fora preterido de possível contratação de leiloeiro público oficial no município de Boa Esperança, em razão de solicitação de orçamento daquele município para a referida contratação no exercício de 2012. Para tanto, acostou correspondências e e-mail comprovando sua alegação. Instada a se manifestar, a 5ª SCE, através de manifestação técnica preliminar, de folhas 11 a 13, analisando a peça inicial e documentos acostados aos autos, opinou pelo não conhecimento da denúncia, em razão da não observância do requisito de admissibilidade previsto no artigo 94.3 da Lei Complementar 621/2012. Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas, através do parecer número 84/9/2013, de folhas 17 a 20, pugnou pelo prosseguimento do feito, sugerindo a notificação do gestor responsável pelo município de Boa Esperança para que informe acerca da possível realização da contratação de pregoeiro oficial, bem como encaminhe as peças do procedimento licitatório se houver. Dessa forma, divergindo do Ministério Público Especial de Contas, acolhendo o entendimento da área técnica desta Casa, com fundamento no artigo 94, parágrafo 1º da Lei Complementar 621, voto pelo não conhecimento da presente denúncia, com seu consequente arquivamento. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Taufner. Com o relator. Conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Lovati. Acompanho o relator. Prossiga, excelência. Processo 26.265/2007, apenso 128406. Esse processo, senhor presidente, teve um pedido de vista do conselheiro Rodrigo Chamon na sessão do dia 27/9. Então, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Conselheiro Chamon. Eu estou acompanhando o relator, presidente. Vossa Excelência votou pelo saneamento em face da aplicação. Liquidação. Isso. Muito bem. Conselheiro Chamon acompanhou. Eu peço vista. Conselheiro Lovatti pediu vistas. Proclamando o resultado. Processo 1634/2013, uma denúncia em face à Prefeitura de Boa Esperança não conhecer. Processo 265/2007, vista do conselheiro Lovatti. Passa a palavra ao conselheiro Taufner para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, processos constantes da pauta. Primeiro processo 1668/2012, estou retirando de pauta. Processo 107/2007, encontra-se em vistas conselheiro Sérgio Abudib pela primeira sessão. Processo 7149/2007, é um recurso de revisão, interessado João Carlos Lorenzoni, prefeito e Marechal de Floriano, exercício 2004. Na realidade, é um processo já julgado, em que a pessoa pagou a multa aplicada. Trata-se de recurso de revisão, que foi interposto pelo senhor João Carlos Lorenzoni, e que haviam 3 irregularidades: ausência de licitação, falta de lei específica para repasse de recursos para entidades privadas e subvenção social concedida irregularmente à Associação Araguaiense Futebol de Mesa, no valor de R$ 22.500, sendo que esta última irregularidade foi afastada plenamente no recurso. Sendo então, após isso, pelas irregularidades remanescentes, ficou apenado multa ao gestor no valor de 500 VRTE. A Secretaria do MP de Contas certificou que o senhor João Carlos Lorenzoni recolheu a referida importância. Tendo em vista que o processo já transitou em julgado, bem como a multa foi integralmente recolhida, é possível a aplicação da regra de transição disposta no artigo 481 do Regimento Interno desta Casa, que estabeleceu a possibilidade de saneamento do processo com trânsito em julgado. Tendo em vista o recolhimento do débito ou multa e ainda não analisado na fase de instrução do processo principal, no que diz respeito, não houve análise de configuração de dolo ou má-fé na conduta do gestor, não deve o tribunal, então, obstar o saneamento do processo. Nesse caso específico, percebe-se, então, que foram preenchidos os requisitos do artigo transitório 481 do Regimento Interno desta Corte, e, diante disso, voto, então, pelo saneamento do processo. Próximo processo. Pela ordem, presidente, peço vista. Vista da conselheira Lovatti, prossiga. Próximo processo, 7217/2011, representação em face da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, está em vista o conselheiro João Luiz pela primeira sessão. Próximo processo é uma representação em face da Câmara Municipal de Águia Branca, interessado João Pinheiro Alves e outro, e responsável Wilson Efigem Silva. Trata-se de representação, aqui eu vou ler o resumo do voto, realizada pelos vereadores de Águia Branca, o senhor João Pinheiro Alves e Marcos Jesus de Oliveira, em face ao Wilson Efigem, presidente da Câmara. Os interessados requerem apuração de atos de gestão em razão do pagamento de 351 refeições servidas em jantar festivo para comemorar a posse do presidente da Câmara. Foi feita a citação do responsável, e o mesmo alegou que o jantar não foi realizado para sua promoção pessoal, nem exclusiva para seus amigos, mas sim para uma singela confraternização após a sessão solene, com a presença de membros do Legislativo e Executivo Municipal, autoridades e população. E que não agiu com dolo, mas somente por falta de conhecimento, tendo em vista que já vinha sendo praticado por vários anos essa confraternização, apontando inclusive que o próprio denunciante do presente processo também já havia cometido o mesmo equívoco, com despesas bem superiores à hora denunciado.
A equipe técnica entendeu que não há embasamento legal capaz de afastar o indício de irregularidade, opinando pela procedência da representação, imposição de multa ao gestor e ressarcimento do montante de 717,14 VRTE, e que seja determinada a atual gestão que se abstém de efetuar despesas com jantar. Ainda pela conversão da pré-representação em tomada de conta especial, que foi encampado pelo Ministério Público de Contas. A área técnica ponderou que a realização de eventos comemorativos custeados pela administração pública mostra-se incompatível com os princípios de legalidade, impessoalidade, interesse público e moralidade. Nesse sentido também, o TCU já manifestou acerca dessa ilegalidade. Entretanto, analisando as justificativas, se vê que o mesmo alegou ter agido equivocadamente em virtude de ser praxe na Câmara de Águia Branca esse tipo de comemoração. Tal argumento, por si só, não é capaz de afastar a irregularidade. Contudo, demonstra a boa-fé do gestor na realização de despesa. Ressalvo, porém, que, conforme as provas carreadas aos autos, não trata o fato ora analisado de qualquer realização de despesas com fim de natureza motivacional, realizada no âmbito interno da administração do órgão, constante do planejamento da área de recursos humanos, para a capacitação dos seus servidores, de modo que vai ao encontro do interesse público. Apenas ressalvei esse ponto aqui, que em outros processos em que houve pagamento de alimentação, lanches, em virtude de atividade motivacional do serviço público, esse plenário entendeu que era possível, excepcionalmente, aquela despesa. Mas o caso aqui não foi uma mera comemoração. Decisão. Voto para que seja o presente processo convertido em tomada de conta especial. Pela rejeição das alegações de defesa do Sr. Wilson Efigem Filho, e para notificar ao Sr. Wilson Efigem Silva, para em novo e improrrogável prazo de 30 dias, recolha a importância devida referente à despesa ilegal realizada no valor de R$ 1.755,50, correspondente a 777,14 VRTE, cientificando-se dessa decisão preliminar, que dessa decisão preliminar não cabe recurso. Senhor presidente, é como voto. Vossa Excelência, na realidade, não faz a divergência, que apenas Vossa Excelência está aplicando a nova legislação com relação a isso. Não há divergência com relação à área técnica nem Ministério Público. Prossiga. Pela ordem, presidente. Pois não? Eu creio que há divergência, sim, porque a área técnica, quando indica a procedência, recomenda a conversão em tomada de contas, ela já está partindo de que... Mas a conversão da tomada de contas, ele... Não, sim, isso já foi dito. Eu digo que ela parte do pressuposto que ao final do processo nesse momento. Desculpe. A proposição do conselheiro Domingos, ele fixa um prazo para pagamento, rejeitando as alegações de defesa. A área técnica, ela já vai aos finalmente. Se Vossa Excelência acha, eu coloco o processo em discussão. Não havendo que querer discutir, em votação, conselheiro Pimentel. Acompanho o relator. Conselheiro Taufner. Perdão, conselheiro Chamum. É a utilização do artigo 84. Isso, exatamente. Acompanho o relator. Conselheiro Lovati. Considerando a manifestação do relator e a instrução técnica conclusiva, nesse caso específico, eu acompanho o relator. Artigo 87, né? Artigo 87. Prosseguindo, senhor presidente. Uma denúncia contra a secretária CATTH. Trata-se de denúncia formulada pelo senhor José da Silva Brasileiro, informando que o senhor Otamir Ribeiro foi substituído no cargo de coordenador do Cine, porém ainda estaria recebendo salário como se ainda exercesse tal atividade, totalizando um prejuízo acima de R$ 70 mil. O relator, à época, voltou pela notificação do atual secretário, o senhor Rodrigo Coelho do Carmo, o que foi encampado pelo plenário. Após a análise da documentação,
encaminhada, foi determinada a instauração de tomar de contas no órgão jurisdicionado no prazo de 30 dias. O relatório que trata da instauração determinada foi encaminhado a esta casa, concluindo que não havia provas da irregularidade denunciada. O senhor Altamir passou mais de 3 anos recebendo mensalmente pagamentos relativos à contraprestação dos serviços, passando nesse período por 3 secretários de Estado, o senhor Edivaldo Vieira da Silva, Tarcísio Celso Vieira de Vargas e Rodrigo Coelho do Carmo. Não há inconsistências nas assinaturas apostas nos controles diários de frequência, além de que os valores recebidos em contraprestação dos serviços estão bem aquém dos relatados nas denúncias. Tendo em vista o relatado pela Comissão de Tomada de Contas e o fato da evidente ausência de qualquer indício de prova da denúncia, a equipe técnica sugeriu o arquivamento do feito, no que foi acompanhado pelo MP de Contas por meio do procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva. O relatório passo a fundamentar. Analisando o relatório final da Comissão de Tomada de Contas, os documentos acostados no processo e a manifestação da equipe técnica, verifica-se de fato que não há provas quanto ao indício de irregularidade mencionado, sendo impossível imputar ao denunciado qualquer fato danoso ao erário sem que haja provas consistentes para o devido esclarecimento dos fatos analisados. O que nos leva, então, a concluir pelo arquivamento dos autos. Diante do exposto, voto corroborando com a manifestação da área técnica do MP de Contas pela improcedência da denúncia, bem como pelo seu consequente arquivamento. Não há divergência. Próximo processo, 4828/2010, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, Auditoria Especial, exercício de 2006. Responsável, Ivan Lauer. Esse processo ele foi objeto de voto meu, depois de vistas do conselheiro Chamon. Trata-se de auditoria especial realizada na Prefeitura de Vila Pavão, sob a responsabilidade do prefeito à época, senhor Ivan Lauer, na qual restou apurado indício de irregularidade referente a pagamentos de horas extras a servidores sem comprovação da contraprestação. Inicialmente, acompanhei o posicionamento da área técnica e do Ministério Público de Contas pela conversão e auditoria em tomada de conta especial e o julgamento irregular do feito, com ressarcimento do valor ilegalmente pago, no total de R$ 19.461,98 e multa de 10% sobre o valor a ser ressarcido. O conselheiro Rodrigo Chamon pediu vistas dos autos e voltou pela instauração de tomadas de conta especial, a fim de apurar os fatos ocorridos à época, identificando os responsáveis e quantificando os prováveis danos, no que foi acompanhado em outro voto de vistas proferido pelo conselheiro José Antônio Pimentel. Diante da divergência, achei por bem rever meu voto e baixar os autos em diligência à área técnica, determinando a elaboração de novo cálculo, baseado em entendimentos do TCU e no parecer 145/98 da AGU, que consideram aceitável a realização de até 4 horas extras diárias, e o que excedesse esse somatório seria considerado ilegal. Pois bem, após a elaboração do cálculo, muito bem realizada pela equipe técnica, restou considerado pago irregularmente o total de R$ 7.077,34 a título de horas extras pagas aos servidores municipais. Feito o relatório, passo então a fundamentar. Tendo em vista que ainda não foi proclamado o resultado, nos termos do artigo 88, parágrafo único do regimento interno desta Corte, possibilita que eu reveja meu posicionamento, motivo pelo qual faço as seguintes considerações. Com base na divergência instaurada e nos princípios da ponderação e da razoabilidade, refleti sobre os posicionamentos até então inseridos no processo. Como falei, inicialmente acompanhei a área técnica e o Ministério Público de Contas, propondo o ressarcimento integral das horas extras. Porém, como isso poderia acarretar uma injustiça, pois uma só pessoa arcaria com o total das horas extras, o conselheiro Rodrigo Chamon votou propondo a realização de uma tomada de contas especial pela atual gestão no município para apurar e quantificar os danos e os responsáveis pelo pagamento irregular de horas extras em 2006. Esse posicionamento tem um lado positivo, o fato de tentar fazer justiça. Entretanto, encontraria uma série de dificuldades operacionais, quais sejam: há um extenso lapso temporal entre o possível dano e o efetivo julgamento deste Tribunal de Contas, o que dificultaria quantificar e comprovar se as horas extras foram realmente prestadas. Segundo,
As pessoas que receberam essas horas extras são servidores municipais de áreas operacionais, pessoas simples e que provavelmente receberam de boa fé. E, individualmente falando, os valores são pequenos. O gestor da época é quem tinha o dever de evitar o pagamento dos valores excessivos. Essas limitações de tempo, de valores, fariam com que o atual gestor fosse compelido a realizar uma tarefa administrativa com significativo custo, pois demandaria o deslocamento de servidores para apurar algo que seria difícil e com chance de não ter uma resposta consistente. Diante desses dois posicionamentos, que são absolutamente excludentes, mas que possuem sérias limitações, voltei a refletir o assunto e constatei o seguinte: embora restem dúvidas sobre o total de horas trabalhadas, percebe-se que realmente houve pagamento irregular. A irregularidade, sim, merece uma punição por parte dessa corte, mas dentro da medida justa. As justificativas apresentadas demonstram que houve necessidade de pagamento de horas extras, o que é muito comum em serviços urbanos e serviços de saúde. Entretanto, houve um uso excessivo das mesmas. Diante disso, torna-se necessário a aferição do número de horas extras adequadas para cada servidor por um critério razoável, compatível com o ordenamento jurídico, mas não necessariamente expresso em texto legal diante da ausência de regulamentação. Ademais, meu posicionamento se firma com base no parecer da AGU 145/98, que trata de acúmulo de cargos ou empregos, que estabeleceu aceitável a prestação de até 60 horas semanais como limite razoável. 60 horas semanais de trabalho completo, tendo em vista que uma jornada superior poderia vir a comprometer a qualidade do serviço público. No mesmo sentido, o TCU tem adotado o entendimento de uma carga horária semanal admissível como limite no máximo de 60 horas. Isso para os casos que há acúmulo de empregos ou funções. Então, a pessoa poderia, no máximo, trabalhar 60 horas semanais. Esses critérios adotados pelo TCU e AGU são passíveis de aplicação ao caso concreto aqui analisado, pois, ao estabelecer uma carga máxima de 60 horas semanais, no caso de acúmulo de cargos, podemos entender que para quem tem a carga horária de 40 horas semanais, ou seja, 8 horas diárias, ao prestar 4 horas extras diárias, estaria trabalhando 60 horas semanais, dentro do limite aceitável. O parágrafo 3º do artigo 75 da Lei Municipal permite que motoristas e outros condutores de veículos ou máquinas prestem mais de 2 horas extras. Porém, é necessário estabelecer um parâmetro aceitável para aqueles casos em que a lei municipal não estabelece limite, visando que o serviço seja prestado de forma salutar dentro da legalidade. Só para lembrar, esse caso aqui é aquela situação em que, em alguns casos, a pessoa prestou 8, 9, 10, até quase 24 horas por dia de hora extra. Né? Então, eu estou propondo esse critério aqui de modulação. Diante das argumentações aqui expostas, voto no seguinte sentido. Nos termos do artigo 57.4 da Lei Complementar 621/2012, seja o processo convertido em tomada de conta especial. Nos termos do que estabelece o artigo 84, inciso 3º, Lei Complementar 621/2012, seja julgado irregular as presentes contas, sob a responsabilidade de Ivan Lauer, prefeito de Vila Pavão, à época da ocorrência dos fatos. Acolhendo os cálculos elaborados pela equipe técnica dessa Casa de Contas, seja condenado o responsável a ressarcir aos cofres municipais a importância de 4.183,32 VRTE, aplicando-lhe cumulativamente multa proporcional ao dano no importe de 10% na forma do artigo 134 da Lei Complementar 621/2012. Ainda como consta somente a regularidade referente às horas extras e o gestor já está sendo apenado com a multa proporcional ao dano causado, mantém o posicionamento anteriormente externado e deixe de aplicar multa pecuniária. Informo também, adicionalmente, que nesse caso não foi reconhecida a boa-fé do gestor, apenas foi modulado, né? Eu cheguei a uma posição intermediária em termos dos valores a serem ressarcidos. É como voto, senhor presidente. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Presidente, pedir um esclarecimento ao relator.
Pois não, conselheiro Lovati. Foi retirada, mantida a obrigação de ressarcimento e foi retirada a sanção pecuniária? Não. É o seguinte, só explicar aqui. Foi mantida a obrigação de devolver 4.083,32 VRTE e a multa de 10% sobre esse valor. Aí, como não há outra irregularidade, então eu não apliquei aquela multa fixa. Então, mas é mantido essa multa, essa penalidade de 10%. Continua o processo em discussão. Em votação. Conselheiro José Antônio Pimentel. Este voto eu acompanhei o conselheiro Rodrigo. E eu acho que com essa nova estudo do conselheiro Domingos, eu peço desculpa ao conselheiro Rodrigo, vou acompanhar o conselheiro Domingos. O conselheiro Domingos explicou que, em função do voto de Vossas Excelências, ele acabou fazendo um novo procedimento. Por isso é que eu coloquei o processo em discussão novamente. Conselheiro Chamon. Acompanho o conselheiro Domingos. Conselheiro Lovati. Acompanho o conselheiro Domingos. Prossiga, Excelência. 3524/2012, Procuradoria-Geral de Justiça, relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre de 2012, responsáveis Elda Maria Espedo e Éder Pontes da Silva. Nos autos em questão, foi feita uma análise do referido relatório de gestão fiscal, sendo sugerido pela área técnica determinações e recomendações, que ao final do voto eu vou relatar essas determinações e recomendações para evitar que eu fique repetindo-as aqui. Eu acolho a área técnica, o MP de Contas, mas assim com duas pequenas divergências. O Ministério Público de Contas opina para que a Procuradoria-Geral de Justiça seja notificada para que preste as informações pertinentes ou proceda às alterações que julgar necessárias no prazo de 10 dias, no termos da resolução do artigo 12 da resolução 162/2001. Na realidade, seria para apresentar a memória completa de cálculo, para demonstrar valores mensais entre o período de maio de 2011 e abril de 2012, relativos a outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização, discriminados por elemento de despesa, e também verificar a conferência desses valores com o CIAFEM. Partilho do entendimento do Ministério Público de Contas no sentido de determinar à Procuradoria-Geral de Justiça que apresente a memória de cálculo. Contudo, entendo que o prazo de 10 dias é consideravelmente curto para que se possa efetuar as diligências exigidas. Em entendimento ao princípio da razoabilidade, entendo pela aplicação do prazo de 30 dias, aplicando analogicamente o constante do artigo 207(4) do atual regimento interno dessa Corte de Contas, a fim de possibilitar que o jurisdicionado consiga realizar uma efetiva e correta apresentação das memórias de cálculos ora solicitada. No tocante à área técnica, apenas propõe uma pequena correção do voto para que o mesmo se adeque face ao tempo decorrido, fazendo com que as recomendações e determinações sejam efetivas nos relatórios de gestão fiscais futuros e não somente no seguinte a este. Ante o exposto, voto então para que no prazo de 30 dias o Ministério Público Estadual apresente memória de cálculo completa nos seguintes termos: demonstrar valores mensais entre o período do mês atual e de 11 anteriores, relativos a outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização, discriminados por elemento de despesa. Caso algum valor não confira com o CIAFEM, deve ser justificada minuciosamente cada divergência. Segunda determinação: a correção no relatório de gestão fiscal, nos quadrimestres seguintes, dos valores dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores, publicados no demonstrativo do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, registrando em nota explicativa essa dedução. Recomendo também que, nos próximos relatórios de gestão fiscal, passem a adotar a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, deduzindo o valor da ajuda de custo diretamente da linha pessoal ativo e informando em nota explicativa essa dedução. Segunda recomendação: que o Ministério Público Estadual avalie e adeque, caso seja necessário, aos mandamentos legais da ação transparente estatuída na LRF, artigos 48, 48A e 49.
Ressalta a necessidade de observância por parte desse tribunal das providências que determina o artigo 137.2 da Resolução 261/2013, ou seja, retornar os presentes à Controladoria, aliás, à Secretaria de Controle Externo Específico, para ser apensada a prestação de contas anual do Ministério Público. Voto pela comunicação do atual ordenador de despesa para que conheça o teor desta análise. É como voto ser presente apenas com a pequena divergência do prazo, de 10 para 30 dias, e da época dos relatórios de gestão fiscal. Perfeitamente esclarecido por Vossa Excelência. Processo em discussão. Em votação, conselheiro Zé Antônio Pimentel. Com o relator. Conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Lovati. Acompanho o relator. Proclamando o resultado. Conselheiro Taufner retirou o processo de pauta 1668/2012. Processo 107 permanece com vistas. Processo 7149/2007, um recurso de revisão, vista do conselheiro Lovati. Também permanece com vistas o processo 7217/2011. Processo 1264. Isso. 1264/2012, é uma representação em face municipal de Águia Branca, conversão e tomada de contas, rejeitar alegações de defesa, notificação 30 dias para recolher a importância de 777.14 VRTE. Processo 1219/2011, uma denúncia em face do Cine, arquivamento. Processo 4828/2010, auditoria especial, referente ao exercício 2006, da Prefeitura Municipal de Vila Pavão. Conversão em tomada de conta especial, julgamento das mesmas em caráter irregular, ressarcimento de 4.183 VRT.82, com multa de 10% deste valor. Processo 3524/2012, notificação 30 dias com determinação e recomendações à Procuradoria-Geral de Justiça. Com a palavra o conselheiro Chamon. Presidente, primeiro processo 14.000/2011, estou adiando mais uma vez. O segundo 6629/2013, emissão de parecer de alerta. Terceiro 6632/2013, também emissão de parecer de alerta. Somente. Conselheiro Chamon, proclamando o resultado, processo 1400/2011 adiado. Processo 6629/2013, é um relatório resumido de execução orçamentária referente ao terceiro bimestre da Prefeitura Municipal de Ponto Belo. Emissão de parecer de alerta. Processo 6632/2013, também um relatório resumido de execução orçamentária relativo ao terceiro bimestre da Prefeitura Municipal de São Mateus. Emissão de parecer de alerta. Com a palavra o conselheiro Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo 2980/2013 é uma representação em face da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, exercício 2013. Versam os presentes autos sobre representação proposta pelos senhores Aristeu Redes e Gilson Alvert, na condição de vereadores do município de Vila Pavão, em face de possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal daquele município no atual exercício. Em síntese, alegam o cometimento das seguintes irregularidades: prática de nepotismo direto e cruzado, criação de 80 cargos comissionados na Secretaria de Obras, todos em desvio de função. Segundo os termos do referido documento, solicitam a apuração dos fatos narrados por esta Corte de Contas em auditoria. Seguindo a regular tramitação interna, os autos foram submetidos à 5ª Secretaria de Controle Externo, que, por meio da manifestação técnica MTP 132/2013, opinou pelo não conhecimento do pedido, aduzindo que os interessados não possuem legitimidade para solicitar fiscalização ou auditoria. O Ministério Público de Contas se posicionou
nos seguintes termos. Havendo esse parquê coligido aos autos provas indiciárias suficientes da ocorrência da prática de nepotismo narrada na denúncia, requer o Ministério Público de Contas seja recebido o presente aditamento para determinar o recebimento da denúncia, convolando-a em representação e determinar a baixa dos autos à Secretaria-Geral de Controle Externo para que providencie a elaboração de instrução técnica inicial e posterior citação dos responsáveis. Nesse sentido, eu voto pelo conhecimento, recebimento e processamento do pedido de aditamento à denúncia, inicialmente proposta a esta Corte de Contas, convolando-a em representação e determinando a baixa dos autos à Secretaria-Geral de Controle Externo para instrução na forma regimental. A Secretaria-Geral das Seções para os impulsos necessários, dando ciência às partes interessadas, em especial do Ministério Público de Contas, acerca desta decisão. Estou acompanhando o parecer ministerial. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, como voto, conselheiro José Antônio Pimentel. Com o relator. Conselheiro Taufner. Com o relator. Conselheiro Chamon. Com o relator. Prossiga, excelência. O processo seguinte é o 4156/2013, com apensos. É um agravo em face da decisão TC 1492/2013, interessado o Ministério Público Especial de Contas. Versam os presentes autos sobre agravo proposto pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador de Contas, Luiz Henrique Anastácio da Silva, contra os termos contidos na decisão TC 1492/2013, que conheceu do recurso de reconsideração interposto pelos senhores Jander Nunes Vidal, prefeito municipal de Marataízes, e Marcos Roberto Ramos Ferreira, pregoeiro oficial daquela prefeitura. Em suma, o agravante acrescenta sua insurgência em função de duas questões suscitadas no decorrer desta instrução processual, quais sejam a negativa de ciência do Ministério Público, face à decisão número 1492/2013, ocorrendo a ausência de manifestação do parquê e a manifesta intempestividade recursal. Então, o caso cinge-se a questão de não ter sido proporcionado ciência ao Ministério Público da decisão proferida sobre o recebimento. Vale ressaltar que durante a instrução e da apresentação de contras-razões foi identificado que a intempestividade do recurso, que era de somente um dia, ela na verdade ela foi suprida porque foi um ano bissexto, que acabou gerando uma confusão, que na verdade era tempestivo, efetivamente. De todo jeito, o agravo é provido porque deveria ter sido dado ciência ao Ministério Público. Houve um erro de tramitação, Sim. Foi ao plenário. Acho que não há divergência com relação à área técnica. Você continua com a palavra. Perdão, Vossa Excelência. E olha que eu fiz uma viagem a Tiradentes esse final de semana e fiz um lanche em Mercês. Claro, né? Visionário. Processo 2260/2006 com apenso é um recurso de reconsideração contra o acórdão TC 333/2006, interessados Querino Luiz Anon, prefeito municipal de Linhares, exercício 2004. Esse processo teve o pedido de sustentação oral e teria que fazer nova chamada a interessados, ou pregão. A Secretaria para a realização de pregão. Processo TC 2260/2006, senhor Querino Luiz Anon, advogados Flávio Chen Jorge, Marcelo Abelha Rodrigues, Carlos Eduardo Amaral de Souza. Pergunto se está presente para fazer sustentação oral. Ninguém se apresentou, senhor presidente. Mantido em pauta, né, Excelência, em face do regimento. Sim. Prossiga. Os processos seguintes são atos de pessoal, admissões no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, todos pelo registro. As admissões de Maria Hortência Moratti Receputi, Tanira Tami Bastos Vilches, Pedro Caçador Neto, Acácio Radael de Assis, Jadson Alves Brumati, Marco Antônio Soares dos Santos André, Rodrigo da Silva Oliveira, Roniel Santos Braga, Diego Gomes Júnior, Daniel Ferreira de Assis,
José Antônio Martins Alves e Reginaldo Pereira dos Santos. Também admissão na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos de Carlos Marques Moreira da Silva e Daniel Hope Viana Registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, são aposentadorias. Aposentadoria de Maria Aurora Rise Riguete, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Município da Serra, aposentadorias todas pelo registro. As de interessados: Elza Pereira Bastos, Áurea Pérez Guimarães Nascimento, Virgínia Maria de Souza Zaquel, Maria de Lourdes Faquete, Maria Inês da Silva Oliveira, Edna Terezinha Massariol Costa e a pensão de Jaci de Souza. O processo último, 4325/2013, é o processo que tem já o voto do conselheiro Marco Antônio, mas em vista da presença das pessoas, ele já pediu que permanecesse adiado. O presidente pediu isso. O presidente pediu. Tá. Muito bem. Nós iremos proclamar o resultado, iniciando pelo último processo, 4325, que permanece adiado. Nos processos 2980/2013, a representação em face da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, conhecer da representação e encaminhar a área técnica para instrução do feito, tendo o Ministério Público convalidado totalmente a denúncia e fazendo parte agora da mesma. 4156, um agravo oriundo do Ministério Público Especial de Contas em face da decisão TC 1492. Conhecer do agravo e provimento do mesmo. Este sem o voto do conselheiro Taufner e com a convocação da conselheira Márcia para a composição do quórum. Processo 2260 é um recurso de reconsideração, onde houve solicitação de sustentação oral mantido em pauta em face do regimento interno. Os demais processos de pessoal proclamamos na forma relatada pelo eminente conselheiro. A pauta do conselheiro Eduardo Pérez está adiada em função de sua ausência por motivo de saúde, e passamos a palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo de admissão na Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Elianderson Augusto Ferreira de Souza, registro, Maria Eunice Matos de Souza, registro, e Luciano Matias de Oliveira, registro. Na Prefeitura Municipal de Domingos Martins, registro das admissões de Marina Moraes da Luz, Vanderleia Kuhn Zandonade e Cirlei Del Pupo de Aguiar. Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, registro das admissões de Selma Marcarini Bernabé e Inês Gava. Prefeitura Municipal de Iguaçuí, registro da admissão de Rosilene de Paula Figueiredo. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Ângela Maria Zanelato Negres, registro tornando insubsistente a decisão anterior. E registro da aposentadoria de Jaci Alves de Almeida. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, registro das aposentadorias de José Anacleto Chaves e Luiz Antônio Dantas dos Santos. Processos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Terezinha Sarmento Spalenza, Zuleide Reis Silva, Antônio Alexandre, Paulo César Azevedo Rezende, Sônia Amadeu Franco e Joel Valim de Araújo. No Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, registro da aposentadoria de Hilda Barbosa Rangel.
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cariacica, registro da aposentadoria de Deisa da Rocha Pimentel. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Linhares, registro da aposentadoria de Isabel Maximino Caetano. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, registro das aposentadorias de Lilian Rose Alves Correia, Marlene do Rosário Ferreira Bailê, José César Fernandes, Ângela Maria Benezar Rodrigues Bastos. No Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões interessadas Maria da Conceição Rufino Pacheco e Florentina Maria Fontana Loureiro, e das reservas remuneradas de João Antônio da Costa Fernandes, Almir Hauski, e da reforma de Pedro de Oliveira Campos. É só, senhor presidente. Nós proclamamos o resultado na forma relatada pela eminente conselheira, esclarecendo, contudo, que no processo 7329/2009 não contém o voto do conselheiro Taufner em face de seu impedimento, contando com a conselheira Márcia para a composição de quórum. Com a palavra, o conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Processo 1125/2013 está adiado. 1957/2013, admissão de Lei Júnior Vani, acompanhando o registro. 3129/2013, admissão Docinéia Luiz Bersoff de Almeida, registro, acompanhando. 3716/2008, aposentadoria Magnólia Lemos de Mato, registro, acompanhando. 921/2013, aposentadoria Deusa de Sá Souza, registro, acompanhando. 2379/2013, aposentadoria Marlen Silva, registro, acompanhando. 875/2013, aposentadoria Alzira Lauvers Dia, registro, acompanhando. Processo 7203/2012. Esse processo eu estou divergindo, só vou dizer que é a mesma situação do processo que eu votei a sessão passada, 1573, a fixação dos proventos, só que aqui a aposentadoria proporcional de invalidez de professor, tempo em sala de aula, mas o tempo é menor do que os 9.125 dias, proporcionalização em relação ao tempo em sala de aula. Redução em 5 anos de idade e tempo de contribuição. Então, estou divergindo, estou votando pela devolução dos autos de origem e diligência, prazo de 30 dias, para que os proventos sejam fixados em relação a 25 anos de contribuição e não 30 anos, tal qual votei no processo 1573. Em face da divergência, eu tomo a palavra, excelência. Perfeitamente. Em face da divergência, eu coloco o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Taufner. Com o relator. Conselheiro Chamou. Com o relator. Conselheiro Lovati. Acompanho o relator. Prossiga, excelência. Obrigado, senhor presidente. Processo 7551/2012, aposentadoria Altair Cardoso Ottoni, registro, acompanhando. 1278/2013, pensão Sônia Maria Rocha Gonçalves, registro, acompanhando. Processo 2460/2005, continua com vistas, conselheiro João Luiz. Processo 3624/2012, é o edital de concurso público. Estou acompanhando os pareceres do outro representante MP e área técnica pela devolução dos autos da origem, à origem, e é só, estou retornando a palavra a Vossa Excelência, presidente. Nós iremos proclamar o resultado na forma relatada pelo eminente conselheiro e nada mais havendo a tratar. Vou declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, realizar-se no dia 19 de setembro de 2013, quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.